Live Portugal. O podcast do Live Cap PT2, o projeto de capacitação nacional para o programa Live. Episódio 12. Boas práticas. A adoção de políticas. Olá, bem-vindos ao Live Portugal. Hoje vamos falar sobre algumas das boas práticas em projetos Live, mais concretamente o Policy Uptake. Para nos ajudar a mergulhar no tema, temos como convidados representantes de projetos cujos casos estão descritos no Guia de Boas Práticas publicado pelo nosso projeto. Temos a Catarina Eira, do projeto Live MarPro, a Catarina Meireles, do projeto Live Relict e o Joaquim Teodósio, do projeto Live Rupis. Vamos a isso? Está a ouvir Live Portugal. Um dos grandes objetivos e mais-valias do programa Live são os impactos legislativos ou regulamentares que poderão resultar dos projetos financiados, levando à alteração ou à adoção de novas políticas ambientais. O Policy Uptake. Alguns projetos têm tido a capacidade de influenciar e dar contributos de forma mais ou menos direta a nível legislativo ou regulamentar, induzindo o desenvolvimento das políticas públicas. O projeto Live MarPro é um deles e em sua representação está connosco a Catarina Eira. Olá Catarina, bem-vinda ao Live Portugal. Olá, é com muito gosto que aceitei o vosso convite e que estou aqui agora. Obrigada. Catarina, antes de mais, o que foi o projeto Live MarPro? O projeto Live MarPro começou por ser uma necessidade que vários Estados-membros tinham de definir ou de contribuir para a extensão da Rede Natura 2000 para o meio marinho. E nesse aspecto, Portugal precisava de definir áreas para a pardela balear, no caso das aves marinhas, e para o boto e o roaz, no caso dos cetáceos, que são estas duas espécies do anexo 2 da Diretiva Habitats. Esse foi o grande objetivo que moveu todo este projeto, desde a sua construção, digamos assim. O que aconteceu foi que, enquanto já existia bastante informação sobre aves marinhas para se poder propor as áreas importantes para a proteção das aves marinhas, não havia muita informação para os cetáceos. Portanto, foi preciso ir recolher essa informação em relação aos cetáceos e também estudar muito bem a problemática da captura acidental pelas pescas portuguesas, que se pensava ser uma das atividades humanas com maior impacto na conservação destas espécies. E pronto, e foi este projeto que permitiu, de facto, nós conseguirmos chegar à proposta tanto das ZPEs, das novas ZPEs e do alargamento das ZPEs, como dos sítios de importância comunitária para cetáceos em Portugal continental. No projeto Live MarPro foi identificada uma boa prática de Policy Uptake relacionada com a definição da Rede Natura 2000 para cetáceos e aves marinhas em Portugal continental. Em termos práticos, em que se traduziu esta adoção de políticas promovida por este projeto? Dentro das espécies de cetáceos, um dos problemas principais estava muito focado numa das espécies, que era o boto. Portanto, o boto já nesta altura era uma espécie considerada vulnerável em Portugal continental, sendo que agora, mais recentemente, já é considerada criticamente em perigo, mas na realidade não se sabia quão grave era a situação desta população. Foi preciso avaliar esta situação e avaliar de que maneira as capturas acidentais afetavam a população. Desse ponto de vista do Policy Uptake, ou seja, termos conseguido chegar à proposta de sítios de interesse comunitário para esta população foi um objetivo cumprido muito importante. Por um lado, no caso das aves marinhas, conseguiu-se a definição das ZPEs, isso foi importantíssimo, mas principalmente para o caso do boto, uma espécie hoje em dia considerada criticamente em perigo, a definição de uma da primeira área marinha protegida na costa continental portuguesa foi de facto fundamental. Por outro lado,
Além da definição, da aprovação legal deste SIC, também foi possível fazer a aprovação legal do plano de gestão, que também foi um passo importantíssimo em termos da aplicação da Diretiva Habitats. O grande problema foi que, dentro do projeto, nós propusemos 2 sítios de importância comunitária e 2 alargamentos de SICs já existentes para a proteção de cetáceos, mas legalmente só foram aprovados um novo sítio e um alargamento. Portanto, faltou, digamos, 50% das nossas propostas não foram aceitas. Em termos de policy uptake, nós podemos dizer que foi apenas bem-sucedido até certo ponto. É um dos problemas com que nos paramos, mas há que dizer que, mesmo assim, foi muito positivo, porque ter uma área marinha protegida para o boto na sua área de distribuição mais importante é fundamental para esta espécie. Que conselhos gostaria de deixar aos nossos ouvintes e possíveis candidatos ao LIFE sobre esta matéria? Conselhos aos novos candidatos que eu penso que são mesmo importantes, pelo menos nesta tipologia de projetos. É que desde o início, desde a concepção da candidatura, devem estar incluídas as entidades adequadas, não só em termos técnicos, mas também as entidades envolvidas nas decisões políticas, representantes das comunidades locais, representantes das atividades económicas que podem estar envolvidas. E, por outro lado, outro conselho é também definir objetivos que não sejam demasiadamente ambiciosos e que dependam apenas da parceria e não de outras entidades que podem não estar envolvidas no projeto. Penso que esses são os 2 pontos fulcrais que eu deixava como conselhos. Está a ouvir o LIFE Portugal. Saiba mais em life.apambiente.pt. O projeto LIFE Relict foi um exemplo da utilização do apoio do programa LIFE para melhorar a conservação de habitats prioritários para conservação. Olá, Catarina, representante do LIFE Relict. Bem-vinda ao LIFE Portugal. Olá, muito obrigada pelo vosso convite e pela oportunidade de mais uma vez podermos partilhar com vocês o nosso trabalho, e é com muito gosto que aqui estou. Catarina, para um melhor enquadramento dos nossos ouvintes, o que é o projeto LIFE Relict? O projeto LIFE Relict foi um projeto que teve início em 2017 e que terminou em 2023, com financiamento do programa LIFE, e que teve como grande objetivo a preservação e a melhoria do estado de conservação de 2 comunidades vegetais que são raras, os adelfeirais e os azereirais, e que são, no fundo, relíquias, ou seja, são vestígios vivos de climas passados. Para que percebam um bocadinho melhor, há alguns milhões de anos atrás, o clima do nosso território era muito diferente daquele que existe atualmente, era do tipo tropical, e a paisagem era dominada por florestas de laurisilva que acabaram por desaparecer do nosso território quando o clima se tornou mediterrâneo. Contudo, algumas destas comunidades permanecem em algumas montanhas do nosso país, e estas comunidades são os tais azereirais e adelfeirais que o projeto LIFE Relict tentou proteger e conservar. O projeto envolveu a Universidade de Évora como entidade coordenadora e ainda os municípios de Monchique e de Saia, a ADRUS, que é uma associação de desenvolvimento rural, e o Centro de Investigação Espanhol, o CICITEX. Catarina, não estava prevista na vossa candidatura a promoção desta adoção de políticas de policy uptake. O que acabou por acontecer para que, na realidade, ela tomasse forma? Sim, é verdade. Talvez por alguma inexperiência inicial nossa, quando concebemos o projeto nós não tivemos especial atenção a esta questão. Mas, na verdade, à medida que o projeto foi decorrendo, acabámos por, de forma muito natural, termos algum sucesso a este nível. Então, em termos de projeto, nós tínhamos previsto, por exemplo, a criação de meios de apoio, de sensibilização ambiental e de fomento do turismo de natureza, com a implementação, por exemplo, de percursos pedestres, como a Rota das Adelfeiras, que hoje pode ser visitada em Monchique, ou os percursos que estão instalados na Serra da Estrela. Também incluímos no projeto a capacitação dos gestores e stakeholders locais, fortalecendo, por exemplo, a capacidade institucional, sobretudo ao nível dos municípios, para a gestão destes habitats.
Contudo, como dizia eu antes, com o desenvolvimento do projeto acabámos por contribuir para outras atividades importantes que nós não tínhamos pensado inicialmente. Por exemplo, contribuímos para o plano de recuperação pós-fogo da Mata da Margaraça, que ardeu logo em 2017, no início do nosso projeto. Contribuímos para vários planos de gestão da Rede Natura 2000, em áreas onde o habitat também estava presente, e para a avaliação do estado de conservação deste habitat em Portugal, que decorreu em 2019. No final do projeto, acabámos por fazer um guia de boas práticas, que também não tínhamos previsto, mas que é importantíssimo depois para toda a replicação das atividades que fomos implementando durante o projeto. E, por exemplo, o município de Monchique desenvolveu vários esforços para a criação de uma área protegida local, que possibilita a preservação dessas comunidades para o futuro. E que recomendações deixaria a potenciais candidatos ao programa LIFE sobre este tema? Com base na nossa experiência, eu sugeria duas coisas que julgo serem muito importantes no âmbito de projetos, ou seja, para projetos que, tal como o nosso, tenham os habitats de interesse comunitário como alvo. O primeiro, sempre que possível, envolvam os municípios, porque são eles os grandes gestores do território e que, na verdade, são eles os que conhecem melhor as pessoas e as áreas onde nós iremos intervir. E também, isto é muito importante, são eles que no futuro vão assegurar a manutenção das intervenções numa fase pós-LIFE. E, em segundo lugar, que tenham sempre uma visão mais nacional, que permita acabar por elaborar e por realizar e implementar planos de ação nacionais que visem a proteção destes habitats e sempre, obviamente, em articulação com o ICNF. Está a ouvir Live Portugal. Saiba mais em live.apambiente.pt. O nosso próximo convidado é o projeto LIFE Rupis, representado por Joaquim Teodósio. Olá, Joaquim, bem-vindo. Muito obrigada por teres aceitado o convite para vir ao LIFE Portugal. Olá, muito obrigado. E eu aqui agradeço o convite que foi feito. Joaquim, em que consiste o projeto LIFE Rupis? O projeto LIFE Rupis teve como objetivo reforçar as populações da Águia de Bonelli e do Britango, ou abutre do Egito, no Douro Internacional. Foi um projeto transfronteiriço, verdadeiramente ibérico, em que procurou-se não só reduzir as ameaças que causam mortalidade sobre estas espécies, como, por exemplo, a questão da eletrocução em linhas elétricas ou a perseguição, crime ilegal, caça ilegal, mas também desenvolver mecanismos que permitissem aumentar a qualidade do habitat, a disponibilidade de alimento e com isso aumentar o sucesso reprodutor destas espécies, que era algo muito baixo no início do projeto e que depois conseguiu vir a melhorar e manter para o futuro. O projeto LIFE Rupis foi ao encontro dos objetivos estabelecidos pela Diretiva Aves, por via da qual as populações do abutre do Egito e da águia de Bonelli, no Douro Internacional, se encontram protegidas. O projeto é um exemplo de como, com o apoio do LIFE, se auxiliou o redesenho dos limites de zonas de proteção especial, as chamadas ZPE. Como foi identificada esta necessidade e o que fizeram para conseguir o alargamento destas ZPE? Ora, realmente, já na fase de candidatura, esta situação era identificada, porque quando foi designada a ZPE, inicialmente foi muito focado em preservar ou proteger as zonas de nidificação que estavam localizadas nas arribas, portanto nas zonas mais do Cânion do Douro. Isso levou a que muitas zonas que são relevantes para a alimentação, para a dispersão, etc., ficassem fora desta designação. E isso que causava grande incoerência até na conservação destas espécies, mas também na gestão do território e na resolução de muitas das ameaças que elas enfrentavam. Elas ainda por cima são espécies que percorrem grandes áreas para se alimentar ou nos seus movimentos de migração, como no caso do Britango, e isso era importante resolver. Foi feito um grande trabalho, quer pela equipa do ICNF, parceira do projeto, quer por todo o consórcio, para encontrar argumentos, ou melhor, para fornecer a informação necessária a dar sustentabilidade a este pedido de alargamento. E esse trabalho foi fundamental durante os primeiros anos do projeto, que concluiu com um documento técnico bastante forte e robusto
sobre a importância do alargamento e que área que era importante incluir. E isso foi fundamental para depois vir a ser aprovado. Que sugestões dariam a candidatos ou a equipas de projetos que possam encontrar-se na mesma situação? A constituição do consórcio foi realmente fundamental. Podermos ter parceiros públicos, no caso o ICNF, isso foi muito relevante, mas depois ter toda a capacidade técnica dos outros parceiros, ONGs, parceiros também até do lado espanhol, que permitiram, junto da própria comunidade, da sociedade local, trabalhar na relevância deste alargamento e criar também um sentimento positivo que levou à sua aprovação. Life Portugal. Estas e outras dicas, assim como casos de boas práticas de outros projetos, podem ser consultados no Guia de Boas Práticas publicado no nosso site com versão em português e inglês. E chegamos ao fim de mais um episódio desta série de podcasts Life Portugal. Obrigada, Catarina Eira, do Life Mar Pro, pela sua intervenção. Obrigada a vocês. Catarina Meireles, do Life Relict, obrigada pelo seu contributo no Life Portugal. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, pelo vosso magnífico trabalho na divulgação destes projetos e apenas dizer-vos que se quiserem mais informação sobre o projeto, podem visitar sempre o nosso site que está associado à Universidade de Évora. Muito obrigada. Obrigada igualmente, Joaquim Teodósio, do Life Rupis, por teres participado neste episódio. Obrigado eu e para quem quiser saber mais sobre os muitos resultados que este projeto trouxe, pode consultar a página da SPE, onde tem também os relatórios finais, relatório não técnico, com o resumo do trabalho que foi realizado, e pode seguir também o trabalho que vai sendo feito no Life IAGP's Returns, que vai trazer também, consubstanciar muitos resultados do Life Rupis e dar continuidade na parte das aves necrófilas. Para quem está desse lado, obrigada por nos ouvirem. O Live Portugal é feito para vocês. Obrigada, equipa Live Cap PT2, pelo apoio à produção. Até ao próximo episódio. Saiba mais em live.apambiente.pt.